Olá, espaçonauta! Imagine descobrir que Marte está sendo literalmente espremido pelo Sol. Não por mãos gigantes, infelizmente. Isso aí seria outro canal, né, gente? Mas por campos magnéticos e partículas carregadas vindas diretamente da nossa estrela-mãe. Em dezembro de 2023, durante uma intensa tempestade solar, a sonda MAVEN da NASA detectou algo completamente inesperado na atmosfera marciana, na alta atmosfera, na verdade. Um fenômeno que já era conhecido aqui perto da Terra, em regiões dominadas por campos magnéticos. Gente, em Marte, o caso é muito mais estranho, porque Marte não tem um campo magnético global como a Terra. E aí surge a pergunta: como um fenômeno magnético típico de grandes magnetosferas apareceu dentro da atmosfera de um planeta praticamente sem escudo magnético global? E mais importante, o que isso revela sobre a perda da atmosfera de Marte, sobre o passado habitável do planeta vermelho e sobre futuras missões humanas até lá? Bom, hoje nós vamos entender como a MAVEN flagrou Marte sendo espremido literalmente pelo Sol. Para entender a importância dessa descoberta, a gente precisa começar com uma diferença fundamental entre a Terra e Marte. A Terra possui um campo magnético global gerado aí pelo movimento de metais líquidos no seu núcleo. Esse processo é chamado de dínamo planetário, basicamente. Um motor natural no interior do planeta que transforma movimento de material condutor em magnetismo. Esse campo magnético cria uma região aí ao redor da Terra que a gente chama de magnetosfera. E essa magnetosfera funciona como um escudo contra as partículas radioativas do vento solar. Vento solar, gente, ele é um fluxo contínuo aí de partículas carregadas, principalmente prótons e elétrons que são lançados pelo Sol em todas as direções. Sem esse escudo, sem a magnetosfera na Terra, parte dessas partículas poderia atingir diretamente a atmosfera superior do nosso planeta, aquecendo, ionizando e até arrancando moléculas dela e levando isso para o espaço. Marte, por outro lado, perdeu seu campo magnético global há bilhões de anos. Isso não significa que o planeta vermelho seja totalmente morto magneticamente. Ele ainda possui regiões da crosta com magnetismo remanescente, como se fossem fósseis magnéticos preservados em algumas rochas. Mas ele não tem um escudo global amplo e organizado como aqui a gente tem na Terra. E isso, pessoal, faz toda a diferença. Porque quando o vento solar chega lá em Marte, ele encontra um planeta que está muito mais exposto. O vento solar não é um soprinho, não é uma brisa comum. Ele é composto por plasma, um gás ionizado, ou seja, um gás onde os átomos perderam ou ganharam elétrons, formando partículas eletricamente carregadas. Esse plasma viaja aí pelo sistema solar, levando consigo campos magnéticos vindos do Sol. É como se o Sol soprasse não apenas partículas, mas também linhas magnéticas aí pelo espaço. Quando esse fluxo chega a Marte, ele interage diretamente com a atmosfera superior do planeta. Essa região chamada de ionosfera é uma camada da atmosfera onde a radiação solar arranca elétrons dos átomos e moléculas, criando íons e elétrons livres. Em Marte, essa interação entre vento solar e ionosfera cria uma espécie de magnetosfera induzida, ou seja, Marte não gera um grande campo magnético próprio, mas o vento solar, ao encontrar a atmosfera ionizada do planeta, acaba criando uma estrutura magnética temporária ao redor dele. É como se fosse um escudo improvisado. Não tão eficiente quanto o que a gente tem aqui na Terra, mas suficiente para produzir comportamentos muito complexos. E foi nesse ambiente bagunçado, uma mistura de vento solar, plasma, campo magnético induzido e atmosfera rarefeita, que a sonda MAVEN da NASA encontrou algo que ninguém esperava ver por ali, o chamado efeito
Swan-Wolf, que foi descrita em 1976 pelos físicos B.J. Swan e R.A. Wolf. Né? Demorou para começar a xingar, né? Não, não é nada disso não, gente. Calma lá. Eu vou explicar esse bicho aqui para vocês. Calma lá. A ideia, gente, ela é relativamente simples de visualizar, mesmo envolvendo física de plasma. Imagina aí um tubo de pasta de dente. Quando você aperta o tubo, o conteúdo precisa sair para algum lugar. Ele é forçado a se mover ao longo do tubo, não é mesmo? Agora, troca aí a pasta de dente por plasma, tá? As partículas carregadas. E troque esse tubo por uma estrutura magnética que a gente vai chamar de tubo de fluxo, que tem o mesmo efeito. O tubo de fluxo é uma região organizada do campo magnético que canaliza partículas carregadas ao longo de certas direções. Não é um cano físico, não existe ali um cano, né? Mas é uma estrutura invisível que é formada pelas linhas de campo magnético e que se comporta como se fosse de fato um cano. No efeito Swan-Wolf, o campo magnético é comprimido e essa compressão empurra o plasma para fora de certas regiões. O resultado é uma depressão de plasma. Ei, Ned, vai xingar de novo? Calma, gente. Depressão de plasma é a formação de uma área onde a densidade de partículas carregadas vai diminuir. Ou seja, cria-se ali uma região onde existe menos plasma do que o normal. Em outras palavras, o plasma é espremido e redistribuído ao longo das linhas magnéticas. Na Terra, esse tipo de efeito ocorre em regiões da magnetosfera a milhares ou dezenas de milhares de quilômetros de altitude. Só que em Marte, gente, a Marvin observou esse fenômeno a cerca de 200 quilômetros de altitude do solo, dentro da própria ionosfera marciana. E isso é incrível, é surpreendente, porque a gente não está falando de uma grande magnetosfera planetária, como aí a da Terra. A gente está falando da alta atmosfera de um planeta que não tem um campo magnético global. A descoberta aconteceu graças a um evento extremo. Em dezembro de 2023, gente, Marte foi atingido por uma grande tempestade solar. Durante as tempestades solares aí, o Sol libera uma quantidade muito maior de partículas energéticas e campos magnéticos intensificados. É como se o vento solar, que normalmente já é forte, recebesse ali um modo turbo, né? E intensificasse ali toda a ação dele. E a Marvin estava em órbita de Marte, ou seja, no lugar certo e na hora certa, galera. Enquanto analisavam ali os dados da missão, os cientistas perceberam padrões estranhos. O Christopher Fowler, que é o pesquisador da Universidade de Virgínia Ocidental e o principal autor aí desse estudo, descreveu esses sinais como wiggles, ou oscilações curiosas nos dados. Essas oscilações apareciam principalmente nas medições do campo magnético e das partículas carregadas. Bom, inicialmente aquilo podia parecer apenas um ruído nos dados, uma variação local ou algum comportamento típico aí da ionosfera marciana. Mas quando a equipe de pesquisa cruzou os dados de diferentes instrumentos da sonda Marvin, a história ficou mais interessante. O plasma parecia estar sendo empurrado e redistribuído ao longo de estruturas magnéticas. Exatamente o tipo de assinatura esperada para o efeito Swan-Wolf. A tempestade solar funcionou como um holofote cósmico. Ela amplificou um processo que em condições normais talvez fosse fraco demais para ser detectado aí e entendido com essa clareza. A Marvin, gente, não descobriu isso olhando apenas ali para um único número em uma tela, tá? São várias coisas, né? Ela precisou juntar, de fato, várias pistas ao mesmo tempo, como uma investigação forense em órbita de Marte. Primeiro, os cientistas olharam para o campo magnético. Eles queriam saber o seguinte: havia sinais de compressão, distorção ou reorganização das linhas magnéticas ao redor do planeta? E o que eles descobriram? Sim, havia. Depois, eles analisaram as partículas carregadas. Cada coisa dessa que eu estou falando aqui foi analisada por um instrumento, tá? Depois, eles analisaram ali as partículas carregadas, principalmente íons e elétrons. Essas partículas formam o plasma,
e o comportamento delas revela se algo estava sendo empurrado, acelerado ou redistribuído dentro da ionosfera marciana. E o resultado? Estava. Por fim, eles observaram as propriedades do próprio plasma local, como densidade e temperatura. Essa parte era essencial porque o efeito Swan-Wolf não é apenas uma mudança no campo magnético. Ele também precisa deixar uma assinatura no plasma, uma região onde a quantidade de partículas carregadas diminui. Ou seja, o que a gente falou e explicou há pouco aqui, a depressão de plasma. Quando todas essas informações foram combinadas, o cenário começou a ficar claro. A MAVEN detectou um campo magnético sendo comprimido, partículas carregadas se reorganizando e uma queda local na densidade do plasma. Essas três pistas juntas apontavam para o mesmo culpado, o efeito Swan-Wolf. Em vez de uma simples flutuação aleatória nos dados, os cientistas estavam vendo a assinatura de um processo físico conhecido, mas em um lugar onde nunca havia sido observado antes, dentro da atmosfera de outro planeta. E de um planeta que nem tem magnetosfera, né, galera? Então, assim, realmente é uma descoberta incrível. O mais interessante dessa descoberta não é apenas o fenômeno em si, é justamente o local onde ele apareceu. Até agora, o efeito Swan-Wolf era associado a magnetosferas, regiões dominadas ali por campos magnéticos de planetas. Na Terra, ele ajuda a explicar como o plasma se comporta na fronteira entre o vento solar e a magnetosfera terrestre. Mas em Marte, gente, não tem magnetosfera. Então, encontrar esse efeito aí dentro da ionosfera marciana mostra que mesmo planetas sem um campo magnético global podem produzir comportamentos complexos de plasma e ter uma certa proteção aí contra o próprio vento solar, induzida por ele, né? O campo magnético carregado pelo vento solar pode se acumular, se curvar e se reorganizar, na verdade, ao redor do planeta. Esse processo é chamado de draping magnético, quando as linhas de campo magnético são drapeadas ou esticadas ali ao redor de um obstáculo, como tecido envolvendo uma atmosfera. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí. E no caso de Marte, gente, o obstáculo é a própria ionosfera. Durante uma tempestade solar, essa interação fica ainda mais intensa. O resultado é uma atmosfera sendo comprimida, perturbada e parcialmente reorganizada por forças magnéticas vindas do próprio Sol. Não é que o Sol esteja arrancando a atmosfera de Marte de uma vez, mas ele está constantemente interagindo com ela, empurrando, aquecendo, ionizando e ajudando parte desse material a escapar para o espaço ao longo de escalas de tempo muito longas. E é aqui, gente, que essa descoberta conecta com um dos maiores mistérios de Marte. No final, isso prova que Marte não é tão indefeso quanto a gente imaginava. Se um escudo improvisado surge do nada, o que mais a física está escondendo de nós? Pois é, galera. Gente, hoje Marte é frio, desértico, seco, possui uma atmosfera muito fina. A pressão atmosférica na superfície marciana é menos de 1% da pressão atmosférica da Terra ao nível do mar. Mas as evidências geológicas mostram que Marte já foi muito diferente. A superfície do planeta tem leito de rios secos, minerais que se formam somente na presença de água, antigos deltas e sinais de lagos que existiram há bilhões de anos atrás. Alguns modelos sugerem que Marte pode até ter tido um oceano no hemisfério norte. Mas para isso ser possível, o planeta precisava de uma atmosfera mais espessa no passado. Uma atmosfera mais densa ajudaria a manter temperaturas mais altas e permitiria a existência de água líquida por períodos mais longos. Então a grande pergunta é: para onde foi essa atmosfera de Marte? Parte dela pode ter sido presa nas rochas ou no solo, mas uma parte importante provavelmente foi perdida de fato para o espaço. E é exatamente isso que a MAVEN foi enviada para estudar lá em Marte. O nome da missão já entrega o objetivo: Mars Atmosphere and Volatile Evolution.
algo como a evolução da atmosfera e dos voláteis de Marte. Voláteis você já sabe, já está acostumado com o canal aqui, que são substâncias que evaporam ou escapam com facilidade. Como exemplo disso, a gente tem a própria água, o dióxido de carbono e outros gases aí. A MAVEN investiga como o Sol influencia a atmosfera superior de Marte e como partículas atmosféricas conseguem escapar para o espaço. A detecção do efeito Swan-Wolf não responde sozinha toda a história da perda de atmosfera do planeta vermelho, mas ela adiciona uma peça importante aí ao quebra-cabeças. Ela mostra que a interação entre vento solar e ionosfera marciana é mais dinâmica e mais complexa do que a gente pensava. E isso afeta diretamente os modelos que tentam reconstruir a evolução climática do planeta vermelho. Essa descoberta, gente, nos ensina algo de grande importância e que vai muito além de Marte. Ela ajuda na chamada planetologia comparativa, que é o estudo de semelhanças e diferenças entre planetas. Vênus, por exemplo, também não possui um campo magnético global forte como o da Terra, mas tem uma atmosfera extremamente densa. Titã, a maior lua de Saturno, também possui uma atmosfera densa e interage com o ambiente magnético de Saturno de uma forma muito complexa. E fora do sistema solar, temos milhares de exoplanetas, planetas orbitando outras estrelas. Muitos deles estão perto de suas estrelas, recebendo doses intensas de radiação e vento estelar. Entender como as atmosferas sem proteção magnética global respondem a esse ambiente é essencial para avaliar se um planeta pode manter a sua atmosfera por bilhões de anos. Em outras palavras, gente, a descoberta da MAVEN não é apenas sobre Marte, é sobre como planetas respiram, sangram e às vezes perdem a sua atmosfera para o espaço. E claro, né, tem a questão prática. Se um dia humanos forem para Marte, entender o clima marciano, o clima espacial também será fundamental. Tempestades solares podem afetar sistemas de comunicação, satélites em órbita e equipamentos eletrônicos, e até a saúde dos astronautas. Sem um campo magnético global e com uma atmosfera fina, Marte oferece muito menos proteção natural contra partículas solares de alta energia. Saber como a ionosfera marciana se deforma durante as tempestades solares ajuda engenheiros a planejar sistemas de comunicação mais robustos, órbitas mais seguras para satélites, protocolos de emergência para astronautas e blindagem contra radiação em habitats e veículos. Marte pode até ser nosso vizinho, mas ele não é exatamente ali um condomínio tranquilo, galera. É mais como morar ao lado de uma estrela que de vez em quando resolve jogar um lança-chamas cósmico na sua direção. Pessoal, eu também queria falar para vocês sobre a situação atual da sonda MAVEN da NASA. A gente teve muita especulação aí com a passagem do cometa Trace Atlas por lá, que primeiro as teorias da conspiração que a galera adora, né? É falar que a NASA fotografou alguma coisa com a MAVEN no Trace Atlas e por isso ela inventou que a MAVEN tinha parado de funcionar e tal coisa, né, que a NASA descobriu. E outra coisa é chegar a falar que o Trace Atlas, lembra que eles falavam que era uma nave espacial? Pelo amor de Deus, gente. Aí falar que o Trace Atlas disparou contra a MAVEN para neutralizar, porque ela tinha visto coisa que não podia, tá? Bom, se você quer entender toda essa bagaça que rolou na época aí sobre o Trace Atlas, eu vou deixar para você uma playlist aqui para você entender tudo sobre esse que foi o quarto objeto interestelar altamente intrigante que passou aqui pelo sistema solar. Então estou deixando uma playlist aí para vocês, tá? Já está aí te aguardando. Mas voltando à sonda MAVEN, não tem nada disso, gente. Ela foi lançada em novembro de 2013 e chegou lá à órbita de Marte em setembro de 2014. E desde então ela passou mais de uma década estudando a atmosfera superior marciana, a ionosfera, a interação do planeta aí com o vento solar. Além da missão científica em si, a sonda MAVEN também serviu como retransmissora de comunicações para missões na superfície de Marte. Perseverance e Curiosity, os rovers que vieram antes deles, né? Bom,
Em 6 de dezembro, gente, de 2025, a NASA perdeu contato com a espaçonave. Segundo as informações divulgadas aí pela agência, a telemetria indicava que os sistemas estavam funcionando normalmente, antes da Maven passar por trás de Marte ali em relação à Terra. É igual aconteceu com a Artemis 2, quando passa atrás, quando a Artemis 2 passou atrás da Lua, a gente não perdeu as comunicações com a espaçonave e depois de 40 minutos retomou quando ela saiu do lado de lá? É a mesma coisa. Quando a Maven ia passar por trás de Marte, ela ia ficar sem comunicação. E aí, depois ela deveria sair ali de trás e reaparecer. Só que a Deep Sky Network, que é a rede de antenas da NASA aí, usada para comunicação com missões interplanetárias, não detectou o sinal dela de volta, o sinal que a gente esperava receber. Né? Dados espaciais analisados posteriormente sugeriram que a sonda poderia estar girando de forma descontrolada e talvez não estivesse mais em sua órbita nominal. A NASA tentou restabelecer contato e chegou a organizar uma comissão de revisão de anomalia, convocando em fevereiro de 2026 cientistas para investigar o que aconteceu e avaliar as chances de recuperar a missão. Até as atualizações públicas mais recentes, não havia confirmação de que a Maven tivesse sido recuperada. Isso torna a descoberta ainda mais marcante, porque o estudo do efeito Swan-Wolf em Marte foi feito a partir de dados coletados anteriormente, especialmente durante a tempestade solar de dezembro de 2023. Ou seja, mesmo que a missão esteja em uma situação incerta, o legado científico da Maven continua vivo, gente. O arquivo de dados acumulado por mais de 10 anos ainda pode render muitas descobertas sobre Marte. Isso eu sempre falo para vocês, a importância de revisitar dados antigos. A gente tem vários vídeos, inclusive aqui no canal, mostrando descobertas feitas dentro disso, né? Às vezes, galera, uma sonda para de falar, mas os dados que ela deixou continuam contando histórias, ecoando descobertas no futuro, tá certo? E olha, falar para vocês, galera, você já viu Marte no telescópio? Você já viu o Sol no telescópio? O Sol é incrível da gente observar. Olha, para observar o Sol no telescópio tem que ter filtro apropriado, tudo certinho, tá certo? E se você quer comprar um equipamento astronômico, um filtro solar para observar, ou mesmo um telescópio, é no nosso parceiro, a loja Photon Astro. Gente, Photon Astro é a maior loja de astronomia do Brasil. Lá só tem à venda equipamento de qualidade, tem nada meia boca, tá? Lá não tem com as marcas ruins, lá não tem telescópio com lente relay, nada disso. Está vendendo na Photon Astro de qualidade. Lá vocês vão encontrar binóculos, telescópios, filtros, oculares, adaptadores, câmeras astronômicas, tudo que está ligado à astronomia, lá está à venda, ok? E na descrição desse vídeo eu já deixei para vocês aí o link da loja Photon Astro e também deixei o link para 4 telescópios que eu escolhi para quem quer iniciar, tá certo? A princípio, entrando por esses links, vocês já estão comprando com desconto, mas na dúvida, gente, faz o seguinte, usa esse cupom de desconto que está na tela aí para vocês, tá? Que aí você sacramenta o desconto. Gente, parceria com a Photon Astro aqui é para dar benefício para vocês, então vamos usar o benefício, tá? Entra lá, compra o seu equipamento, seu acessório, o que você quiser, usando esse cupomzinho NERD aos 50 aí, e vai ser mais barato do que já é, porque a Photon Astro tem o melhor custo-benefício do Brasil. Tá bom, galera? Outra coisa, gente, falar para vocês. A gente tem um novo canal aí, que é o NASA em Português Não Oficial, tá? Na descrição desse vídeo também tem o link, que eu estou desenvolvendo em parceria com o Alfredo Lopes Moraes, que vocês já conhecem aí, que é um parceiro do canal aqui, que faz traduções pra gente, traz vídeos dublados aí, incrível, tá? E a ideia desse canal é justamente tornar acessível, para quem não sabe inglês, tornar acessível vídeos como, por exemplo, da NASA, da China, tá? Não é porque chama NASA que só tem vídeo da NASA, não. A gente coloca vídeo das agências do mundo inteiro, da NASA, China, ESA, né? E de vários documentários aí reais que podem ser usados aí para vocês. Então já corre lá, já se inscreva no canal, né? Para você não perder também as publicações de lá. Falar para vocês outra coisa, galera, preciso de uma força para manter esse canal aqui, tá? Embora o nosso canal ele esteja no programa de parcerias aí do YouTube, a gente não recebe do YouTube todos os meses, tá? A gente recebe normalmente de 3 em 3 meses e o que a gente recebe geralmente não chega nem a meio salário mínimo,
tá bom? Então a manutenção desse canal ela é cara, a gente precisa de computador, a gente precisa de câmera, de microfone, de iluminação, de cenário que tem que estar sempre renovando, né? Internet, energia, são várias coisas para manter e eu mantenho tudo isso aqui do meu bolso, tá certo? Então se você puder me dar uma força para ajudar a tocar esse canal, para levar ele aí a continuar fazendo esse canal, eu vou agradecer demais. Já tá aí o QR Code com o nosso Pix, tá? É qualquer quantia, gente, que você puder ajudar, tá? 50 centavos, R$1, R$2, R$5, R$10, R$20, a quantia que não fizer falta para você, tá? 50 centavos que você me ajudar aí agora, que você fizer um Pix para mim aí, de 50 centavos, são 50 centavos a menos que sai do meu bolso para bancar esse canal. Então, tem grande relevância e ajuda muito, tá certo? Então, se você curte o meu trabalho, gosta dos vídeos aqui do canal e quer dar aquela mãozinha para colaborar com o canal aí, é só mandar um Pix pra gente. Outra coisa, galera, a gente também tem o nosso clube de membros, tá? E se você quer se tornar membro do canal, vem ser espaçonauta de carteirinha, tá? Você vai obter vários benefícios. Quais são os benefícios? Participar do nosso grupo de WhatsApp para membros, onde estão lá todos os membros. A gente tem várias discussões científicas incríveis lá. Tem coisas que não estão aqui no canal, mas vão para lá, tá? As novidades chegam lá primeiro. Também assistir os nossos vídeos que a gente tem aí exclusivos para membros e participar de lives exclusivas para membros também, situações especiais que a gente pretende estar sempre fazendo aí. Já fizemos aí na época da Artemis, né? E a gente vai estar sempre organizando esse tipo de coisa, além de ter acesso aos nossos vídeos primeiro, tá? E às vezes você pode estar pensando em uma questão de benefício, deve ser caro esse negócio, né? Não é não, viu? A partir de R$3,99 por mês, tá? Você tem assinatura aí do nosso clube de membros e pode vir ser espaçonauta de carteirinha, ok? Galera, descoberta incrível, de alta relevância aí para a ciência planetária, principalmente para clima espacial, não é mesmo? Que tal ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas? Como que você vai fazer isso? Usando o sacolão youtubístico. Senta o dedão no like. Sentou o dedão no like, apareceu o botão hypar? Senta o dedão no botão hypar. Compartilha esse vídeo para quem você sabe que gosta de astronomia. Deixa seu comentário aqui. O que você achou dessa descoberta? Também deixa aí sua sugestão, sua dúvida, sua crítica, tá? Tudo aí ajuda muito o canal. E também inscrevam-se aqui no canal, tá? Tudo isso faz com que o YouTube entenda que o nosso canal é de relevância. E falar para vocês o seguinte, aqui não é um canal que a gente pede comentário e ignora quem comenta não, tá? Porque muitos YouTubers aí, eles pedem para as pessoas comentar, mas quando a pessoa comenta, ele nem lê o comentário, aqui é diferente. Aqui eu não só leio todos os comentários, como eu faço questão de responder a todos. Então deixa o seu comentário aí, que ele é importante para mim saber o que você está achando de tudo que está sendo feito nesse canal aqui. Beleza, galera? Então é isso aí. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.